Vamos lá? Vou falar um pouco sobre os possíveis corpos, né? Como culturas diferentes veem, compreendem o corpo humano. Os índios Juruna, para a gente não ir muito longe, né, no Brasil, são um pequeno grupo social tupi do Rio Xingu. Segundo eles, quando perguntado ao xamã da aldeia por um missionário católico se a ideia de alma teria sido a principal contribuição cristã ao pensamento da tribo, o feiticeiro prontamente responde dizendo que a grande novidade que o missionário trouxera para eles foi a noção da existência de um corpo separado da alma. Na cosmologia juruna, nunca fora cogitado uma concepção da separação dos corpos. Para eles, todos os animais, homens, mulheres e uma arara, por exemplo, seriam humanos em essência, mas vestidos com peles diferentes. Uma onça ou uma cobra é um homem ou uma mulher vestido de onça ou cobra. Corpo e alma, sim, não são substâncias, mas relações ou posições ou ainda perspectivas. A alma, nessa conjuntura religiosa, espiritual, se você quiser, é uma parte do corpo como um fígado ou um joelho. Entretanto, juntamente com a pele, a alma destaca-se como a que define o aspecto vital das pessoas. Enquanto a pele corresponde a um princípio de individuação, a alma atua como um princípio de subjetivação, conferindo a todas as espécies o que eles chamam de híbrida. É um conceito tupi que designa o conjunto das partes do corpo humano, inclusive a alma. Faculdades que são ao mesmo tempo psicológicas, sociológicas e intelectuais, como consciência de si e de outrem, linguagem, pensamento e socialidade. Todas as espécies de híbrida, esse conjunto, né, os corpos humanos e os corpos animais, são nesta medida todos pessoas. Ser uma pessoa na perspectiva juruna não é ser distinto da humanidade. É uma concepção diferente da usual de nossa cultura, que pensa a humanidade formada apenas por humanos. Para os jurunas, não. Se o que diferencia uma onça de um peixe ou de uma mulher é a pele que estão vestindo, todos os animais são humanos, inclusive os humanos. Esse discurso mítico, entretanto, possui interface com a transfisiologia, né? Essa fisiologia, esse funcionamento do corpo que o yoga também revela. Se uma pessoa, seja na pele de um humano ou de um animal, não vê ou ouve um espírito, uma pessoa sem a pele, por exemplo, é por incapacidade dos olhos e ouvidos do observador. A fisiologia do juruna, deste modo, pode ser manipulada para ver ou ouvir, ou qualquer outro sentido, os espíritos. Em geral, os magos, os xamãs, os feiticeiros, são os que têm esses olhos para ver os humanos sem pele. Os espíritos, portanto, são apenas humanos. Apenas um observador capacitado como um xamã consegue ver um espírito ou pessoa por trás da pele que está vestindo. Mas tem êxito apenas pois consegue situar-se no campo visual do espírito, seja na pele de um pássaro ou de um macaco. Se um juruna olhar nos olhos de uma onça, ele pode virar a onça e nunca mais voltar. Assim como a onça pode virar gente. O que quis demonstrar com esse pequeno texto, quase um conto, é que a perspectiva de corpo de diversas religiões ou espiritualidades, elas não são apenas metáforas, no sentido que a gente entende no usual no Ocidente, da nossa cultura. Né? Algo que representa. Não. Ela é ontológica, né? Um palavrão da filosofia que significa que existe. Ontologia é estudo do ser. Né? Então, a forma como o yoga entende, compreende os corpos, né? Porque o yoga, assim como o espiritismo, né? Tem mais de um corpo além do orgânico, é absolutamente plausível de se
a não compreender, porque isso acho que os yogis, as pessoas que estão ouvindo aqui, compreendem, mas de se afirmar. O que legitima as narrativas, os discursos espirituais do yoga não é a ciência, são suas próprias escrituras. A busca por laicizar o yoga, torná-lo laico, torná-lo não espiritual, afastá-lo de tudo que a gente entende por religião, é uma grande piada, é uma grande pilhéria. É importante a gente distinguir religião de religiosos e instituições ou organizações religiosas. A religião em si pode não ter nenhuma relação com a organização que pensa representar. Há uma grande contenda, uma grande briga que se estabelece e vai continuar se estabelecendo entre o que a religião entende de mística, ou místicos, né? E os religiosos, os devotos, né? ou na verdade os sacerdotes. Né? O místico, ele é alguém que estabelece uma conexão direta com esse plano maior, com Deus, com o que você queira dizer. Ele não precisa da intermediação dos sacerdotes. Os sacerdotes são aqueles que mantêm a tradição, são aqueles que estão aptos a traduzir as escrituras. Os místicos não. Por quê? Porque eles não precisam, ele estabelece direto a ligação. E os magos? A gente falou isso mais no áudio passado. A magia do yoga. Os magos não pertencem a organização religiosa nenhuma. Um místico, em geral, faz parte da religião, mas ele é colocado meio marginal. Às vezes até expulso. E o mago ele não faz parte da organização. Por quê? Porque o feiticeiro, o mago ou o xamã, ele não está preocupado com o sentido da vida. No fim último que as escrituras determinam. Em geral, nenhuma religião, a gente abre um parênteses bem rápido aqui, você não morre, existe uma série de preceitos morais a serem seguidos e uma conduta ética. A religião, ela contém isso, né? Do yoga ao cristianismo, ao protestantismo. Todos eles têm códigos morais a seguir e um caminho último a alcançar. Um xamã, ele não entra nisso, né? Ou um feiticeiro. Ele vai, faz o seu serviço, entre aspas, né? Muitas vezes é recompensado por isso e volta para sua casinha retirada ou até mesmo participa da sociedade. É só pensar, tá? Não fica imaginando o Harry Potter. Imagina as curandeiras que, se você nasceu entre 70 e 80, você vivenciou isso, né? Espinhela caída, mal olhada, ela vinha com arruda. Você nem... Qual que é a religião dela? Ela pode se declarar, sou católica, mas o que ela faz não tem nada a ver com o que a Bíblia, a Escritura, a tradição diz. Não sei se você me acompanha nisso. Ela é um xamã, ela é um feiticeiro, ela ocupa essa classe, essa categoria, essa gaveta de mago, de magia. Enquanto místico, ele não está tão preocupado com as escrituras, assim quanto o mago. Mas é um caminho quase que, entre aspas, egoísta, porque ele faz para si mesmo. Claro que é uma escola mística, e aí você pode ingressar nisso. Mas sempre a escola mística é marginal à religião. E os magos estão longe, estão out, eles estão borders, eles são fronteiras, eles estão fora disso. Não é coincidência que a Igreja Católica, a organização, né, a instituição da religião chamada cristianismo,
condenava e queimava as feiticeiras por serem pagãs, por exemplo. Agora, os místicos do deserto, que também participam da religião cristã, estavam no deserto, estavam nem aí acontecendo com os apóstolos aí construindo os evangelhos. Tanto que não há nenhum místico na Bíblia ali sendo retratado. Não sei se eu consegui diferenciar. Aonde o yoga se encaixa? O yoga se encaixa em uma religião em construção na modernidade. O yoga não era religião, você tem toda a razão, como no tempo medieval, clássico, de Patanjali. Não, século II a.C., século X depois de Cristo, não. O yoga fazia parte do panteão que a gente chama de hinduísmo ou brahmanismo. Ele era um darshan, um ponto de vista, ele é uma perspectiva, era uma filosofia. Sim, é. Mas quando o yoga se desvincula da Índia e é transplantado na cultura ocidental, entre aspas, né, porque até na Índia já se modificou, ele se desvincula das suas escrituras. Ele vai tecendo a sua própria senda. Mesmo hoje, os mais tradicionalistas, os mais ortodoxos yogis, já falam o yoga, que é uma interpretação do Vedanta, do Vedas, das Upanishads, do século II a.C. Já é modificado. Só para dar um exemplo rápido para a gente não divagar. Mulheres entraram. Mulheres não entravam. Né? Se você for pensar de forma ortodoxa mesmo, mulher não entra no yoga. Mulher não faz leitura das escrituras. Né? Aonde o yoga transita nisso? Bem, tem um curso enorme aí, o yoga contemporâneo, que a gente fala bastante sobre isso. Meus cachorros começam a latir agora, é o momento de parar. Um abraço.